Estamos aqui em Campina Grande com o reverendo Augusto Nicodemos, que está participando da 14ª edição da Consciência Cristã e veio trazer mais uma vez a sua contribuição para o nosso evangelho paraibano e, por que não dizer brasileiro, já que aqui nesta edição temos pessoas de todo o Brasil. E ele é professor do Andrew Jumper e chanceler da Mackenzie. E nós queremos saber primeiramente, reverendo, como se deu o seu chamado ao ministério e como podemos identificar um verdadeiro chamado ao ministério. Ah, Bom, meu chamado se deu na mesma ocasião da minha conversão. Me converti em 77, tinha 22 anos de idade, estava terminando o meu curso de desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco e foi uma conversão dramática. Eu tive uma vida muito desregrada, apesar de ter nascido num lar cristão, me afastei da igreja cedo. Estava bem no mundão quando Deus me chamou. A conversão foi... O meio que Deus usou para minha conversão foi um vazio muito profundo no coração que me levou quase ao desespero existencial, né, pensando até inclusive em suicídio. E ali eu encontrei a Deus e senti que, quando encontrei a Deus na mediação de Cristo, senti que que o desejo mais profundo da minha vida era dedicar o que restava dela para a pregação do Evangelho. Tanto é que nem continuei na universidade, já estava no último ano, mas larguei e já comecei a pregar o Evangelho, estudar, fui fazer seminário. Então, eu creio que as pessoas são diferentes, ninguém precisa ter a mesma experiência de outro. Mas um chamado de Deus, eu creio que ele envolve fatores externos, como por exemplo, as condições e o reconhecimento da igreja e do povo de Deus, de que aquela pessoa tem vocação, que ela tem condições para ser pastor, missionário, e as condições internas, a convicção do chamado de Deus, o desejo de fazer isso, pelo motivo certo. Glória de Deus, amor às pessoas, amor pela igreja. Às vezes as pessoas se dizem chamadas, mas elas estão vendo o ministério como um meio de vida, como mais uma profissão, um meio de ganhar dinheiro. Não deu certo em nada, e aí vai ser pastor. Não é? Então, isso eu creio, isso com certeza é alguma coisa errada, equivocada e que tem trazido muito prejuízo. Sinais da vocação. Externos, chamado da igreja, o reconhecimento da igreja, o apoio da igreja. Interno, o desejo e a motivação correta de viver para a glória de Deus pregando o seu evangelho. Bom, o povo evangélico brasileiro, e não somente o povo evangélico brasileiro, mas boa parte do povo brasileiro hoje considera o Senhor um dos grandes nomes do protestantismo, um dos grandes pregadores da palavra de Deus. Como encarar esse fato e se manter humilde, se manter como um servo de Deus? Essa pergunta é difícil, viu? Eu acho que o que me ajuda a não me impressionar muito com o que as pessoas dizem a meu respeito é que eu me conheço. Eu sei as minhas limitações, sei a luta que eu tenho contra o pecado na minha vida, sei das vezes que eu errei, sei das vezes que eu erro, conheço minhas áreas fracas e vulneráveis. E Deus constantemente está me lembrando que eu sou um pecador salvo pela graça. Ele tem a maneira dele de me deixar no pó e na cinza com frequência. Ele sabe como fazer isso, né? Então, às vezes dói bastante, mas é a maneira dele me dizer ou me lembrar de onde é que eu vim, né? E o que é que eu sou na verdade. Então, se de alguma forma o meu ministério tem contribuído para a Igreja de Deus no Brasil, eu estou plenamente consciente que é apesar de mim, é só pela graça de Deus. E é isso, ele estava o tempo todo me lembrando quem eu sou. E a gente vê hoje um notável crescimento da teologia reformada nas igrejas e principalmente entre os jovens. Qual seria a perspectiva futura para a igreja brasileira? Imprevisível, imprevisível. O que a gente pode perceber é que a teologia reformada ela tem potencial para alavancar a capacidade da juventude. A gente sabe disso porque na história os grandes reavivamentos espirituais que tiveram orientação calvinista, eles produziram impacto na sociedade, mudaram cidades e às vezes países inteiros, e os jovens eram
a grande parte, era uma grande fatia da sociedade que foi atingida. Você vê o grande reavivamento, o segundo grande reavivamento nos Estados Unidos, você vê no país de Gales jovens, muitos jovens que foram movidos e tocados. Na própria Inglaterra, o ministério de Whitefield, por que não dizer do Wesley, embora ele não era reformado, mas era um cristão verdadeiro e comprometido. Então, a teologia reformada ela tem esse potencial de arrancar do jovem o melhor que ele tem, porque enfatiza a soberania de Deus em todas as áreas e valoriza a vocação do jovem para servir a Deus em todas as áreas da vida, no comércio, na política, na economia, na docência, em todas as áreas. Então, essa característica da teologia reformada tem atraído os jovens, porque eles vão se sentir úteis a Deus, qualquer que seja a vocação na vida que Deus lhes der. E, além disso, satisfaz e responde questionamentos profundos a respeito da realidade, uma visão coerente de mundo e o conforto da soberania de Deus, saber que Deus está no controle, que Ele cuida de mim e que mesmo que eu erre, o seu propósito para mim não muda. Então, diante disso, eu acredito que a perspectiva para a igreja evangélica, com o crescimento da teologia reformada entre os jovens, é promissor, embora imprevisível, porque isso está acontecendo nas mais diversas denominações. Então, eu não sei que forma esse movimento reformado entre os jovens, entre a juventude, que forma ele vai ter, eclesiástica, eu não sei que forma ele vai ter. Mas eu tenho expectativa de que vai fazer uma mudança no nosso país, né, da igreja evangélica, que está realmente necessitada de alguma coisa diferente acontecer, porque do jeito que está, não está bom, não. E como ser uma igreja reformada e contextualizada nos dias de hoje? Uhum. O cristianismo e a fé reformada como parte dele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Você vê, essa religião nossa, que tem a origem no judaísmo, ela nasceu no Antigo Oriente, depois ela passa para o mundo romano, influenciado pela cultura grega e pela filosofia, se adapta nas igrejas gentílicas através de Paulo, de lá sai para conquistar o mundo inteiro e você vai ter igrejas cristãs e igrejas evangélicas e reformadas em todos os países do mundo, todos os continentes. China, África, na Austrália, Coreia, Brasil, México. Então o cristianismo tem um poder de adaptação muito grande. É isso que a gente precisa ter em mente, que há determinadas coisas que são essenciais no cristianismo que são inegociáveis. E a gente poderia resumir isso naqueles 5 slogans da reforma: Escritura, Cristo, graça, fé e glória a Deus. Na soteriologia, né, no sistema de salvação da reforma protestante, que são os chamados 5 pontos do calvinismo, que a gente poderia considerar como coisas inegociáveis e fixas. Mas questões como liturgia, estilo de culto, música, elas são bem adaptáveis. E também olhar ao redor, onde é que nós estamos inseridos, e fazer as adaptações e as contextualizações necessárias, rejeitando tradições que serviram numa época anterior, mas que não servem mais para hoje. E precisa, então, muita sabedoria e coragem para fazer isso, senão a gente perde relevância. Um dos grandes problemas enfrentados hoje é o teísmo aberto. Qual seria a resposta mais adequada, teologicamente falando, quando eles vêm nos perguntar a respeito das grandes tragédias? Uhum. Olha, o teísmo aberto, eu creio que já teve um momento dele no Brasil e não pegou muito, não pegou muito. Você vai encontrar uma ou outra pessoa de maior destaque que namorou com a ideia e depois ou não teve coragem de assumir ou deixou, não é? Mas, de fato, hoje o teísmo aberto já não representa uma ameaça tão grande à igreja. O questionamento que o teísmo aberto coloca com relação às tragédias é muito antigo, a gente já encontra na própria Bíblia, não é? Como é que um Deus que é todo-poderoso e que é bom, ele permite as tragédias, o mal, o sofrimento, a dor? E a resposta bíblica é consistentemente a mesma. Da parte de Deus, Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser com a sua criação, Ele é sábio, Ele é justo, Ele não tira o direito de ninguém, Ele não é um Deus cruel, não é um déspota, e Ele é sábio e os seus caminhos não são os nossos. E da parte do homem, um dos fatores que traz a tragédia é o fato de que nós somos uma raça decaída.
somos a raça em inimizade contra Deus e rebelião aberta contra Ele, e como resultado, Deus traz sobre nós os seus juízos temporais e os juízos eternos, né? Então, como parte do juízo temporal de Deus sobre a humanidade, vêm as tragédias, vêm as contrariedades, vêm as decepções, vem a dor, vem o sofrimento, para que Deus nos lembre o quanto nós precisamos dele, como nós somos pecadores e a necessidade de nos reconciliar com ele. Então, essa é a resposta que a Bíblia dá para essa questão do sofrimento no mundo, que o teísmo aberto teima em não aceitar e querer achar uma resposta filosófica, e aí cai no extremo, não é? Ou nega a soberania de Deus, ou pior, nega a sua onisciência e o seu conhecimento de todas as coisas. Nós tivemos uma declaração do Mark Driscoll e do John Piper, de que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Nesse contexto, então, dizer que Deus ama o pecador e aborrece o pecado estaria incorreto? Qual seria a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente tem que qualificar essas declarações. A questão toda e a dificuldade toda se resume nisso, que há passagens na Bíblia onde Deus diz que ele de fato odeia o pecador, que Deus aborrece o ímpio, que ele haverá de punir ferozmente e severamente os rebeldes, que a sua mão está contra todos os que fazem o mal. A Bíblia lista uma categoria enorme de pessoas com determinados estilos de vida que estão debaixo da ira de Deus. Isso a Bíblia diz constantemente. Deus aborrece esses, Deus detesta esses, que Deus está irado contra esses. Por outro lado, você tem declarações de amor da parte de Deus pelo mundo em geral. Deus amou o mundo. Há declarações de Deus. Você pega, por exemplo, o profeta Jeremias. Deus tem hora que ele está dizendo assim: eu estou irado com a nação toda. Aí de repente Deus volta e diz: mas se vocês se arrependerem e me buscarem, eu vou mostrar o meu amor por vocês, vos receberei, mesmo com um marido que recebe a mulher que traiu e coisas dessa natureza. Então, a única maneira da gente entender isso aí é que essa relação de amor e ódio de Deus com o pecado e com o pecador só pode ser entendida a partir da soberania divina e do conhecimento que Deus tem do que é que vai acontecer e da sua eleição e da doutrina da predestinação. Então, aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo e os elegeu para serem seus, o amor de Deus por eles é imutável. E no tempo certo, Deus haverá de trazê-los ao arrependimento, mudança de vida, e vai reconciliá-los consigo mesmo. E aqueles contra quem Deus está irado, não é? E está irado desde a fundação do mundo, vai continuar irado, mesmo porque essas pessoas entregues a si mesmas, elas não vão nem querer se arrepender. Elas não vão querer saber de Deus, não estão interessadas com Deus e vão persistir na sua rebelião. Então nós temos que resolver o problema à luz da doutrina da eleição, não tem outra maneira. Aquelas declarações de Deus, da Bíblia, genéricas de que Deus amou o mundo, elas têm que ser entendidas da seguinte maneira: que Deus, quando Deus diz que ama o mundo, não quer dizer que ele ama cada indivíduo da mesma forma, mas que ele ama a humanidade a ponto de entre ela, escolher aqueles que ele determinou salvar para mostrar a sua glória e a sua misericórdia e seu amor. E mostrar também a sua justiça naqueles que não foram eleitos para isso. Então, está certo quando se diz que Deus odeia o pecador. E também está certo quando diz que Deus odeia o mundo. Só que você tem que entender, no contexto, essas qualificações aí. Não é? E a gente gostaria que o senhor tecesse alguns comentários sobre o João Calvino, e principalmente esclarecendo se todas as vezes que a gente fala em calvinismo, a gente está falando de João Calvino especificamente. Não, quando a gente fala de calvinismo, geralmente a referência é ao movimento que se originou com as ideias de João Calvino. E podemos dizer que não há uma uniformidade dentro do movimento calvinista. Há algumas coisas que são fundamentais a todos os calvinistas, como a questão dos 5 slogans da Reforma, a visão da soteriologia calvinista, dos famosos 5 pontos, né, que todos eles podem ser encontrados nos escritos de Calvino, embora não sistematizados como foi feito depois.
Então estas coisas unem todos os calvinistas. Mas aí começam já divergências que tem muito a ver com questão de organização de igreja, forma de batismo, a doutrina da aliança. Alguns calvinistas são aliancistas e outros não. Por exemplo, Charles Spurgeon, que era um batista, era calvinista, mas ele teria dificuldade com a doutrina da aliança, porque isso inevitavelmente levaria à conclusão do batismo de crianças, não é? Então, como ele era batista, ele não queria ir para esse lado. Você vai encontrar calvinistas como John MacArthur, que é quase que dispensacionalista, né? Que para mim é uma contradição, não é? Porque contradiz a doutrina da aliança, que diz que Deus tem uma maneira só de tratar o seu povo através das épocas, mesmo que em duas dispensações diferentes. Então, na hora que você introduz o dispensacionalismo, essa ideia da doutrina, o conceito da aliança, ele se quebra, se fragmenta. Então você vai encontrar gente assim, entre os calvinistas. Você vai encontrar calvinistas como Driscoll, que tem uma teologia extremamente contemporânea e que está aberto para algumas manifestações extraordinárias hoje de dons, como línguas e talvez até profecia. Como também o John Piper está, embora eles não façam disso nenhuma cavalo de batalha, não? Eles não fazem disso os distintivos do calvinismo. Então, quando a gente fala de calvinismo, não estamos falando necessariamente de João Calvino, mas do movimento que veio depois dele, que é muito coeso nas coisas principais, mas que é fragmentado dessas questões de liturgia, contemporaneidade, eclesiologia e um outro ponto doutrinário. Esse ano que se passou, a gente viu bastante coisa na imprensa sobre algumas declarações suas sobre o homossexualismo, e o senhor foi alvo de algumas acusações, de algumas até calúnias, né? Como o senhor vê essa perseguição, digamos assim, em relação a nós evangélicos que não defendemos o ideal homossexual, e qual a sua opinião sobre a PLC 122/06? Uhum. Começando com o PL 122, eu creio que é um projeto de lei inútil. Ele vai privilegiar uma categoria de brasileiros, dando a eles imunidade no trabalho, no emprego, na sociedade e blindando-os a qualquer tipo de crítica. Então, isso para mim vai contra a Constituição. Acredito que a Constituição já protege os direitos de todos os cidadãos, qualquer que seja a preferência, a opção sexual deles. Então, eu creio que é uma lei que não vai ajudar o Brasil em nada. Dito isso, eu preciso reconhecer que, de fato, há muita homofobia no Brasil, no sentido de que as pessoas, às vezes, maltratam, discriminam e perseguem outras por elas serem homossexuais. Eu creio que é preciso haver cada vez mais a consciência da questão da liberdade do indivíduo, que é algo precioso, inclusive, para os cristãos, da liberdade de consciência. Você tem o direito de você ser o que você quiser. Se você quiser ser homossexual, você vai ser. E a gente devia reconhecer o direito que as pessoas têm de serem o que elas querem. Por outro lado, eu também tenho o direito de achar o que eu acho sobre qualquer coisa e de dizer o que eu acho sobre qualquer coisa. E lembrar também que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Podemos escolher o que quiser, mas nós vamos dar conta delas. A Deus, à sociedade, aos outros, né? Sempre que a gente faz uma escolha ou segue um caminho, a gente vai ter que enfrentar as consequências da nossa escolha. O que não se pode admitir é que uma pessoa escolha um determinado estilo de vida e queira fugir das suas consequências, ou não queira que ninguém diga nada sobre as preferências dela. Então, o PL 122, ele já nasce inconstitucional, na minha opinião. Acho que as igrejas evangélicas elas deveriam ser mais sensíveis à questão da homossexualidade. Não creio que o homossexualismo é uma questão genética, não há prova científica nenhuma disso, não há. Eu creio que a uma certa altura a pessoa toma uma decisão de seguir esse caminho. Eu sei que há fatores familiares, há fatores hormonais que fazem até com que uma pessoa se sinta mais inclinada para isso, mas a pessoa pode lutar contra isso como luta contra qualquer outra tendência, não é? A pessoa pode enfrentar. A evidência disso é que há pessoas que um dia seguiram o caminho da homossexualidade e que não seguem mais hoje. São chamados de ex-gays, não é? Então, eu creio que
o que se precisa deixar claro são nos dois lados. Por um lado, a igreja evangélica, a sociedade em geral, precisa ser mais sensível, respeitar as escolhas e dizer que um cidadão brasileiro que é gay, ele tem os mesmos direitos constitucionais de um cidadão que é heterossexual. Então, é claro, naquilo que a Constituição brasileira prescreve, né? Na questão do casamento gay, a Constituição brasileira só reconhece casamento entre um homem e uma mulher. Isso está no texto da Constituição, né? Então, as tentativas que estão sendo feitas aí para acabar com isso vêm sendo ao arrepio da Constituição, porque a Constituição fala de casamento entre homem e mulher. Mas os direitos garantidos por lei são de todos, homossexuais ou não. Fechando essa questão homossexual, o pastor Silas Malafaia foi um dos que se mostrou de forma bastante contundente contra a PL 122, até mesmo organizando passeata lá em Brasília. Como o senhor vê essa manifestação dele, essa participação dele contra a PL? Para o bem ou para o mal, gostando ou não, a participação do pastor Silas Malafaia nessa questão é muito decisiva. Porque ele consegue arregimentar a opinião pública, ele consegue sensibilizar a população brasileira e evangélica para o que está por detrás do PL 122. Agora, a gente gostaria que ele conseguisse fazer tudo isso sem que fosse necessário, às vezes, baixar o nível, né? Ou usar determinados vocabulários, ou sem ser tão agressivo. Porque a verdade triunfa, né? E a lógica triunfa. Ele poderia fazer a mesma coisa, eu creio que ele tem capacidade para isso, sem precisar recorrer, às vezes, a termos agressivos ou ter uma postura tão agressiva assim. Mas, mesmo assim, não se pode negar a contribuição de Silas Malafaia para essa questão do PL 122. Bom, a gente agradece ao reverendo Augusto Nicodemos pela participação, pela disponibilidade nessa entrevista e quer finalizar com uma mensagem sua aos jovens da Igreja Congregacional Zona Sul. Muito bem, o que eu diria para vocês numa hora dessa, né? Eu quero só lembrar para vocês que o calvinismo, ou pelo menos os pensamentos e as ideias de João Calvino, elas estão muito longe de ser uma teologia empoeirada de um velho iracundo e ranzinza que viveu há 500 anos atrás. O vigor do calvinismo está no fato de que ele é um retorno à palavra de Deus, que é eterna e cujos princípios são válidos para todas as épocas. Então, recomendo o estudo de João Calvino, leitura das institutas dele, dos comentários dele, muitos já estão, ou quase todos já estão em português, e vocês encontrarão ali eu não vou dizer um jovem, não, quando ele começou ele era jovem, quando escreveu as institutas, mas vocês vão encontrar ali uma pessoa apaixonada por Deus, vivendo uma época difícil e cujo pensamento influenciou jovens no mundo inteiro. O calvinismo hoje no Brasil, ele vai fazer a diferença na sua vida, na vida da mocidade e da igreja. Então, minha recomendação é que você estude e, através de Calvino, você vá à fonte que é a Escritura Sagrada.